Olá, meus amores, vamos para a nossa segunda aula do dia, aula de ciências. Vamos pegar o nosso livro ativamente e abrir nas seguintes páginas: 223, 224, 225, 226 e 227. Mas, meus amores, a maioria dessas páginas será somente o quê? Leitura, tá? Vocês irão acompanhar junto com a tia Tânia. Não é todas as páginas que contém exercício, tá bom? Vamos na primeira página, 223. Página 223. Vamos à leitura. As plantas podem se desenvolver nos mais diferentes ambientes. Podem viver no solo e são chamadas de plantas terrestres. As plantas que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas. Plantas terrestres, oite e o girassol. Plantas aquáticas, água-pé e vitória régia. E plantas parasitas. Existem plantas que se fixam em outras plantas, como é o caso de uma espécie chamada cipó-chumbo e algumas orquídeas. Tá bom, meus amores? Aqui o exemplo, ó. Cipó-chumbo, bem diferente, né? E as orquídeas. Tá bom? Vamos para a próxima página, 224. As partes de uma planta, ou seja, né? Toda planta tem suas partes. As plantas geralmente apresentam 6 partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E cada partezinha da planta, o quê? Ela tem uma função. Nem todas as plantas apresentam essas características. Você conhece alguma planta diferente da imagem? Ou seja, vocês conhecem algum tipo de planta que não dá flor? Tá? Aí, se você conhecer, o que nós íamos fazer? Escrever o nome delas aqui embaixo. Para 225. Agora nós iremos saber um pouquinho a mais sobre as partes de uma planta, tá bom? Agora vamos estudar as partes de uma planta. Folha. A folha tem a cor verde porque possui a clorofila, que ao receber a luz solar consegue fabricar os nutrientes que a planta precisa para sobreviver. A raiz tem a função de fixar a planta no solo. Ela retira a água e os sais minerais de que a planta precisa para sobreviver, né? Para viver. Então é a raiz que ela retira toda a água, todos os sais minerais que contém no solo. O caule também pode ser chamado de tronco. Sustenta os galhos com as folhas, flores e frutos. Ele conduz a água e os sais minerais até as folhas para a produção do alimento, ou seja, a raiz ela retira e quem leva, quem transporta, quem? É o caule ou o tronco. Página 226. As flores é a parte da planta que permite que ela se reproduza. A partir da flor é que surgem os frutos. As flores são coloridas e perfumadas para atrair animais. Isso aqui é um exemplo, tá? De uma flor. O fruto surge após a flor cair. Protege as sementes. Se observar um pé de manga, né? Um pé de manga sempre dá aquelas florzinhas primeiro. Aí depois elas caem. Depois que elas flores caem, começa a nascer o quê? O fruto da manga. Tá bom, meus amores? As sementes caem no solo e se tornam novas plantas, né? Página 227. A alimentação das plantas. Como nós somos seres vivos, as plantas também são. E também as plantas, elas necessitam de alimento. Todos os seres vivos precisam se alimentar.
inclusive as plantas. Você sabe como as plantas se alimentam? Então vamos lá. As plantas produzem seu próprio alimento e por isso são chamadas de produtoras, meus amores. Observe como ocorre esse processo. As folhas têm um pigmento verde chamado clorofila. Já ouviu falar nesse nomezinho? Clorofila é a pigmentação das folhas, tá? Que na presença da luz solar retiram o gás carbônico do ar e desenvolvem gás oxigênio para a respiração dos animais. Esse processo de transformação do gás carbônico em oxigênio é chamado de fotossíntese, tá? Então, observe aqui, meus amores, a foto, ó. Fotossíntese. Essa foto aqui significa luz, tá vendo? A luz solar, gás carbônico e libera o oxigênio. Agora, vocês irão assistir um vídeo, tá bom? E já já nós voltaremos com a atividade de casa. Vamos falar das plantas. Lembrando que nossa aula hoje é de ciências. Vamos lá? As plantas. Também são chamadas de vegetais. Elas são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Assim como nós, certo? Onde podemos encontrar as plantas? No solo, as plantas terrestres, na água, as plantas aquáticas, em outras plantas ou cercas e muros, as plantas aéreas ou parasitas. Vamos ver um pouco as plantas terrestres. Tem os mais diversos modelos e tamanhos também. As aquáticas, aquelas que vivem na água. As aéreas ou parasitas, aquelas que vivem em muros ou em outras plantas também, você já deve ter visto. Elas são constituídas das seguintes partes: as folhas, as flores, os frutos, as sementes, o caule e as raízes. Todas essas são partes integrantes de uma planta. A folha, ela é responsável pela produção de alimento. Ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio no ambiente. Ou seja, a plantinha absorve o gás carbônico, também água e sais minerais e energia solar. Com isso, produz glicose e oxigênio. Esse processo é chamado de fotossíntese. A planta também tem as flores, que as flores nos dão um aroma maravilhoso e também são comestíveis. Alguns tipos, não todos, tá? As flores, elas são responsáveis pela reprodução da planta através da formação de sementes que, por vezes, se encontram dentro dos frutos. E os frutos, nossa, além de nos alimentar, ele tem a função muito importante de guardar a semente. Ele protege a semente à medida que ele vai amadurecendo. Bem interessante, não é? As sementes é a fonte de uma nova vida. Dentro da semente fica o embrião que vai germinar e virar uma nova plantinha. Vejamos alguns modelos de sementes. Elas têm as mais diversas formas e os mais variados tamanhos também. Enquanto a germinação, aquela sementinha, aquele embrião, ela é plantada e com isso vai crescendo e gerando uma nova vida. Temos também o caule. O caule, ele tem uma função muito importante, na verdade não apenas uma, mas duas. Veja só como acontece. O caule, quanto à função, pode ser considerado como um elo entre a raiz e as folhas, como um suporte de flores, frutos e sementes, e ainda pode ser o órgão de reserva de nutrientes e água. Muito importante a função do caule, não é mesmo?
Ele liga toda a planta e guarda os nutrientes. Os caules, eles têm as mais diversas formas, tamanhos, os mais variados nomes também. Ele pode ser chamado de caule, de estipe, de tronco, tudo depende da planta. E temos também as raízes. A raiz é o órgão da planta que normalmente se encontra abaixo da superfície do solo. E tem duas funções principais, não únicas, mas principais. Servir como meio de fixação ao solo, ou seja, manter a planta grudada no solo, e como um órgão absorvente de água, compostos, nitrogenados e outras substâncias que são essenciais para a sobrevivência da planta. Algumas plantas não possuem todas as partes, como a samambaia, não possuem flores nem frutos. O bambu também, ele não possui sementes nem frutos. Os musgos, eles não possuem flores, nem frutos, nem caule e nem tampouco sementes. As roseiras são lindas, cheirosas, mas não possuem frutos. Elas têm as flores, mas os frutos não. E muitas outras plantas também se encaixam nesse padrão, que não possuem todas as partes que eu falei para vocês anteriormente. Então, meus amores, prestem bastante atenção, porque as plantas, elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Elas possuem como partes integrantes folhas, flores, frutos, sementes, caules e raízes. Porém, nem todas as plantas são constituídas, ou seja, formadas com todas essas partes, certo? Deixo um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima aula.